Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Esther Lima e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, ou português, como vocês sempre falam. E hoje, a nossa aulinha é para a turminha do terceiro ano. Estamos na aula número 9. Lembrando que língua portuguesa é um conteúdo que nós aprendemos em várias séries, então os alunos do quarto ano, do quinto, da EJA, também podem sentar e aprender conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de sílabas. Vamos juntos? Classificação quanto ao número de sílabas. O que significa isso? Alguns podem estar lembrando, porque no segundo ano a gente já começa a classificar quanto ao número de sílabas. O nome já está dizendo tudo. Nós começamos contando os números das sílabas das palavras. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por conta da sua quantidade, de acordo com a quantidade de sílabas que a palavrinha possui. E aí nós podemos ver que as palavras podem ser classificadas de acordo com os números destas sílabas. Leia a palavra abaixo. E a palavrinha é mão. Mão. A palavra que nós vamos estudar é a palavrinha mão. Você perceberá que ela possui apenas uma sílaba. Então, quando nós falamos palavras que têm apenas uma sílaba, nós pronunciamos de uma única vez. Se vocês escutarem, vocês vão escutar mão. Só falei apenas uma vez. Por isso, não há divisão. Falamos de uma única vez. A palavra que nós acabamos de ver, a palavrinha mão, que falamos apenas uma única vez, mais à frente nós vamos entender como ela é classificada. Leia agora esta palavrinha, bolo. Quem não gosta de bolo, nós gostamos de bolo, principalmente se for bolo de chocolate. A palavra bolo, você percebe que ela possui duas sílabas. Nós falamos boló. E quando eu falo boló, eu estou falando duas vezes. Eu estou falando beobó, lioló, boló. Eu abri e fechei a boca formando duas sílabas quando eu falei a palavrinha bolo. Agora vamos para mais uma palavrinha. A palavra janela. Olha aí, nós conhecemos e temos, né, na nossa casa tem, na escola tem, quase todos os locais onde nós andamos, nós vemos essa palavrinha aí, janela. Você consegue perceber que ela possui três sílabas? Porque quando nós falamos a palavra janela, nós falamos janela. Então, nós abrimos e fechamos a boca três vezes, formando a palavrinha janela. Vamos ler mais uma palavra, e a palavra agora é televisão. Esse aparelho, o qual você está agora nos assistindo, participando da aula. Você consegue perceber que agora nós falamos a palavra televisão e aí nós identificamos que são 4 sílabas, porque nós falamos televisão. Nós abrimos e fechamos a boca 4 vezes, formando 4 sílabas. Cada um desses pedacinhos de palavras, de sílabas, nós chamamos de sílaba. É um pedacinho que junta consoantes com vogais para formar as palavrinhas. É o som que pronunciamos de uma só vez ao falar.
Então, quando nós falamos sílaba, nós estamos dizendo o som que pronunciamos cada vez que nós falamos. E aí as palavras, elas podem ser formadas ou elas podem ter 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. E isso recebem um nome. Elas são classificadas, como nós vimos lá no início, classificadas quanto ao número de sílabas. Nós já aprendemos que sílaba é cada pedacinho que nós falamos para formar a palavra. E aí agora nós vamos juntos para a classificação das palavras. Isso você já faz sempre que você escreve. Lá na salinha de aula, quando a professora ela faz ditado de palavras e você escuta aquela palavra, ao ouvir a palavra, você já consegue identificar. Depois que você aprende a classificar. Porque quando nós falamos, vamos falando pausadamente cada sílaba. Lembrando que a sílaba é cada pedacinho que forma a palavra. E aí, para as palavras que nós pronunciamos de uma única vez, como foi lá o primeiro exemplo da palavrinha mão, nós chamamos de palavras monossílabas. Toda vez que a palavra é falada de uma única vez e não há divisão, nós falamos de uma única vez. Mão. Então, nós dizemos que essa palavrinha, que tem apenas uma sílaba, é chamada de monossílaba, dentro da classificação quanto ao número de sílabas. E aí nós estamos vendo alguns exemplos de palavras monossílabas. E aí, com certeza, depois de entender que palavras monossílabas a gente fala de uma única vez, na sua mente deve ter vindo bastante palavras monossílabas. Mas aqui nos exemplos nós temos mãe. Quando eu digo mãe, eu falo de uma só vez. Mãe, só tem uma sílaba, então nós chamamos de monossílaba esta palavra. Pão, rua, nós falamos de uma única vez. E aí, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que existem muitas outras, né? Quando eu digo fé, quando eu digo pé, eu falo de uma única vez. Não há divisão, falei de uma única vez, então eu estou usando uma palavra monossílaba. Vamos para mais uma classificação quanto ao número de sílaba. E agora nós vamos ver as palavras que são dissílaba. São palavras que possuem duas sílabas. As palavras dissílabas são aquelas que eu vou falar duas vezes, eu vou abrir a boca formando conjuntinhos de sílabas duas vezes. E aí nós temos alguns exemplos de palavras dissílabas, aquelas que vão ter duas sílabas. Nós temos a palavrinha pato. E aí, para as palavras dissílabas, nós já podemos fazer a divisão silábica. Quando eu divido, eu estou dividindo em sílabas. E nós falamos, na língua portuguesa, divisão silábica. E aí nós temos pato, cama, mapa. E se vocês pensarem, vocês vão ver muito mais palavras que nós falamos dessa forma. Falamos a primeira sílabazinha e depois falamos a segunda sílaba. São as palavras dissílabas, formada por duas sílabas. E aí nós vamos para mais uma classificação, que são agora as palavrinhas trissílabas. E aí o nomezinho já está dizendo tri. Nós conseguimos lembrar que parece com o nomezinho de um numeral. Quando eu falo tri, eu estou querendo dizer que são três. Então, as palavras trissílabas são palavras formadas por três sílabas. Então, eu vou abrir e fechar a boca com três sonzinhos, três pedacinhos formando três sílabas.
cada conjuntinho que eu falo e respiro, forma uma sílaba. Então, as palavras trissílabas, elas possuem 3 sílabas. E aí nós temos aqui nos exemplos. Lembrando também que se a palavrinha ela é dissílaba, como nós vimos antes, trissílaba, nós já podemos fazer a divisão silábica, que é como está aqui no exemplo. A primeira palavrinha, comida, tudo que nós gostamos e tudo que nós queremos. Nós gostamos muito de comer. Então, comida, ela está dividida em 3 sílabas. Co-mi-da. A segunda palavra do exemplo, valente. É o que nós somos fortes, nós somos valentes. Então, a palavrinha valente, nós também dizemos que é uma palavra trissílaba. E aí nós temos valente. Lembrando que, quando eu estou falando, a divisão silábica vai ser colocada justamente quando eu fecho o sonzinho da sílaba. Como eu estou lendo, valente. E assim está dividida desta forma. E então, temos mais um exemplo. Caderno. O que vocês usam sempre, o que vocês levam à escola, que vocês gostam de fazer atividade, de desenhar. Estão sempre comprando cadernos bonitos, querendo os mais modernos. O caderno. E aí, quando eu falo caderno, eu estou falando uma palavra trissílaba. E aí, se nós pararmos para pensar, existem várias palavras. As palavras são muitas. A nossa língua portuguesa ela é uma língua muito vasta. Nós temos várias palavras. Uma única palavra tem vários significados. E aí é uma riqueza a gente continuar aprendendo. Porque quando nós paramos, a gente já consegue identificar várias outras palavrinhas trissílabas também. E aí eu posso dar outro exemplo para vocês. Algo que vocês gostam muito, que também é uma palavra trissílaba. Pipoca. Nós gostamos muito de pipoca, principalmente quando a gente vai ao cinema. Não pode faltar pipoca. E aí, quando eu falo pipoca, eu estou dizendo pipoca. Mais uma palavrinha trissílaba. E agora nós vamos conhecer mais um conjuntinho de palavras que são classificados quanto ao número de sílaba. E aí nós estamos falando sobre as palavrinhas polissílabas. E para as palavrinhas polissílabas existe outra regra. A regra é aquilo que a gente aprende e que a gente sabe que deve seguir. As palavras polissílabas elas podem ser formadas por 4 ou mais de 4 sílabas. E aí nós podemos ver exemplos de palavras polissílabas. Televisão. Olha aí quantas sílabas, 4. Computador também tem 4 sílabas. E agora que nós já aprendemos e já estamos, expert sobre palavras, classificação das palavras, quanto ao número de sílaba, vamos testar o que nós estamos aprendendo? Que tal testarmos os nossos conhecimentos? Porque eu tenho certeza que vocês aprenderam um pouquinho mais hoje sobre classificação quanto ao número de sílabas. E aí nós temos aqui, olha, várias palavras. E dentro dessas palavrinhas aqui, nós iremos agora classificá-las, como acabamos de aprender, quanto ao número de sílaba. Aprendemos que se só tiver uma sílaba, é monossílaba. Se tiver 2 sílabas, dissílaba. Se tiver 3 sílabas, 3 sílabas. E se tiver 4 ou mais sílabas, nós chamamos de polissílaba. E aí a palavra sopa. Quando eu falo sopa, vou dar o tempinho para vocês pensarem em casa, tá certo? Vamos pensar juntos. Nós temos a palavrinha sopa, nós temos a palavra mosca, sabonete, verde, amizade, chá, velha, mar, sanduíche, boneca,
brincadeira, chuveiro, avião, macarrão, malabarismo, bola, pó e sol. Tenho certeza que vocês já conseguiram identificar as palavras que são monossílabas. E aí, nas palavrinhas monossílabas, vamos ver quais foram as que ficaram. Nas palavrinhas monossílabas, quando eu falo de apenas um único som e eu abro a boca uma única vez e eu consigo falar a palavra, então nós vamos ver agora as palavrinhas monossílabas. Muito bem, eu tenho certeza que vocês já tinham classificado corretamente. E aí, nas monossílabas, nós temos pó, chá, sol, mar. Falamos de uma única vez, uma única sílaba, palavras monossílabas. Vamos ver agora quais são as dissílabas? Eu tenho certeza que vocês também acertaram. Muito bem. Bola, 2 sílabas. Sopa, 2 sílabas também. Velha, 2 sílabas. Verde e mosca. Muito bem. Palavras com 2 sílabas, dissílabas. As trissílabas, avião, macarrão, boneca, chuveiro. E aí nós falamos 3 conjuntinhos de sílabas, então falamos as palavras trissílabas. E por fim as polissílabas, que vocês já aprenderam que pode ter 4 ou mais que 4 sílabas. Malabarismo são as palavras maiores. Brincadeira, sabonete, sanduíche, amizade. Então, todas as vezes que nós falarmos as palavras maiores e abrirmos e fecharmos a boca 4 ou 5 vezes, formando conjuntinhos de sílabas, nós dizemos que essa palavra é uma palavra polissílaba. 4 ou mais sílabas. E aí vamos continuar classificando as palavras. Chão. Para essa palavrinha, nós sabemos que ela é monossílaba. Falamos de uma única vez. Chão. Caldo. Dissílaba. Cabide. Talvez vocês não saibam, né? Cabide. Mas cabide é aquela pecinha que mamãe pendura a roupa e coloca no guarda-roupa. E essa palavrinha é uma palavrinha trissílaba. Caderno. Outra palavrinha trissílaba também. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido sobre a classificação quanto ao número de sílabas. Lembrando a vocês que o nosso amiguinho Engrenadinho Júnior está ali, ó, prestando atenção nas nossas aulas. Ele não perde uma aula. E vocês também, eu tenho certeza que não estão perdendo, porque as nossas aulinhas estão todos os dias na TV Nova, canal 22, pela manhã de 7 às 8 horas e à tarde das 13 às 14 horas. E se você perder, pode ir lá no YouTube, que eu tenho certeza que vocês já estão seguindo. Eu estou seguindo, coloquei o alerta no sininho e sempre que chega uma nova aula, Tia Esté está acompanhando e aprendendo também. Escola na TV Abreu e Lima. Não esqueçam e assistam, aprendam e permaneçam estudando. Beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula!